Amigas e amigos, a mídia até que não explorou muito este episódio do vídeo da entrevista da senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. Evidentemente que a mídia vai fazendo seus refinamentos. Isso é tão grotesco, tão obtuso, que ela vai medindo, sentindo exatamente como isso pode ser explorado. Por enquanto, isso circula na boca dos cachorros loucos. Circula na boca daqueles senadores obtusos, os traficantes da fé lá do Senado, os malandros, aquele submundo. Tem um submundinho ali no Senado que é barra pesada. O jogo deles ali é um jogo sujo. Esse Magno Malta, seu que Medeiros, acho que é José Medeiros que ele chama, senadora Ana Amélia, enfim, é uma malta ali que é exatamente chefe de matilhas, São os inspiradores dos cachorros loucos. Os comportamentos deles foram exatamente nesse sentido. Uma coisa obtusa, grotesca. A mídia fez citação aqui, citação ali. Evidentemente que é isso que eu disse, ela vai sondando para ver como isso pode ser explorado. Agora, até as ruínas do William Vac, esse racista, fascista, que foi praticamente enxotado aí do Grupo Globo, não porque o Grupo Globo queria botar ele para fora. As circunstâncias não permitiram que ele continuasse lá. Agora ele está aí no jornal Estado de São Paulo, é colunista do jornal Estado de São Paulo, vive dando entrevista para cá, para lá, E ele gravou aí um depoimento, um vídeo que está circulando aí nesses canais de cachorros loucos, que ilustra bem exatamente o que é isso aí, o que é esse submundo, que eu até separei aqui. Esse caso, estou falando aqui do caso lá da entrevista da Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, para a TV Al Jazeera do Catar, que ela se referiu ao mundo árabe. Aí ele, fiquei meio confuso, não entendi inicialmente a que mundo árabe a qual esse vídeo se refere. Ficou confuso? Como assim ficou confuso? O mundo árabe é o mundo árabe. A TV Al Jazeera fica lá no mundo árabe, no Catar. Ela vai falar com quem? Lá, se ela está se dirigindo a uma TV que transmite lá, uma rede de TV, uma emissora de TV, algo assim, que transmite lá no mundo árabe, ela vai dizer: me dirijo aqui ao mundo asiático, ao mundo europeu, ao mundo americano, ao mundo da lua. Como assim ficou confuso? É burro? Olha, falei aqui no vídeo passado, a burrice, A direita não tem como se manifestar com inteligência, porque ela falsifica, mente e tal. E a gente olha a realidade não bate aqui com a versão. Você é burro? Você não está vendo? É surdo? É imbecil? A gente poderia enumerar aqui vários adjetivos para esse tipo de gente como William Vac, Biltre, animal, tudo cabe para esse tipo de gente, mas não é o caso. São adjetivos que não retratam exatamente esse tipo de gente. Isso aqui é mau caráter, rato a raiz do cabelo, Ela vai... Eu fiquei confuso. É burro? O que você é? É um rato, Ratão, branco. Aí prossegue aqui. Será que é da cultura árabe, das pessoas que falam árabe? Será? Ainda mais. Aí é um bocado de gente mesmo, milhões moram na França, na Espanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, como é que ela vai falar para Al Jazeera do Catar, para as pessoas que moram na França, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil? É burro? Aí prossegue aqui. Eu falei, pensei, querendo dizer, pensei, não pode ser, deve ser um vídeo dirigido ao mundo dos países árabes. Deve ser? É burro? Aí prossegue. Aí continua a minha confusão. É burro? Que países são esses? Você não sabe? Ele não sabe que países? Quais são os países árabes, do mundo árabe? Será que eles têm a mesma linha política, digamos assim? Se a gente pega o Marrocos, a Arábia Saudita, a monarquia, pega a Jordânia, tem um parlamento que funciona, ou o Egito, que tem uma linha militar dura, um militar de linha dura, pega a Tunísia, que tem uma democracia bem clara, inspirada na Europa, De que países ou a quais países árabes desse mundo, esse vídeo se refere? Observem que ele não fala que é da Gleisi e tal, Isso deve causar alergia neles. Será que tem alguma coisa a ver com religião? Será?
O mundo árabe não tem nada a ver com... É burro? Religião? Por que ele enfiou religião aqui? É burro? Aí prossegue aqui. Acho que não também. Tem muito cristão no mundo árabe. Isso é tradicional, especialmente na Palestina também. Fora a divisão religiosa no mundo árabe entre sunitas e xiitas, que é gravíssimo. Boa parte da guerra civil na Síria se explica por isso. O que tem a ver as calças com outra coisa, aí, como diz o ditado popular, tão parecida com William Vac? O que tem as calças a ver com William Vac? É burro? Aí prossegue aqui. Amizade com árabe o Lula tinha com o ditador Muammar Gaddafi, que teria contribuído com a campanha dele lá atrás, teria contribuído. É burro? Né? Só que esse já foi deposto, o país quase se desintegrou e o ditador foi linchado. Quer dizer, quem desintegrou o país, quem linchou, o que ele chama aqui de ditador, isso é epíteto, né, ditador. É o caso da Síria, a guerra civil na Síria. Quem provocou a guerra civil na Síria? Do nada, de repente, vamos guerrear aqui, pega armas, toma uma arma para você, outra para você, e vamos fazer aqui uma guerra civil. É burro? Aí, no caso do Gaddafi também, né? É burro? Aí prossegue aqui, quem matou o Gaddafi, quem linchou o Gaddafi? Só que isso já foi deposto e tal, né? Me dá a impressão que esse vídeo traduz muita ignorância. Ele teve a impressão, falando do vídeo da Gleice, né? Eu tenho certeza que ele está insuflando aqui ignorância. É burro? Que ignorância? Traduz muita ignorância? Porque a Gleice falou assim, eu me dirijo ao mundo árabe. Vai dirigir, eu repito, vai dirigir o quê? Ao mundo da lua? Ao mundo sei lá do quê? Ao mundo dos burros, dos cachorros loucos? Dos fascistas, a qual pertence William Vac? Agora, quem prefere ignorar, como autora deste vídeo, não cito o nome, que o Brasil é um Estado de Direito, que os processos judiciais são legais e que tudo o que aconteceu foi tudo dentro da lei, a gente não se espanta. Se é tão ignorante aqui, vai saber o que está acontecendo lá fora? É burro? Né? É isso, né? Isso aqui é o resumo de tudo, né? Está falando tudo isso aqui para pedir a liberdade do Lula, né? Dizendo preso político, né? A Gleice denunciou um preso político. Ele está dizendo, tem Estado de Direito, foi tudo dentro da lei, né? Qual lei? É burro? Não, não é burro. É isso aqui, ó, fascista. Essa questão que eu tenho falado aqui reiteradamente, né? A questão das classes sociais, né? Do sentido do que é democracia, né? De quem manda em quê, né? Do que significa um sistema político organizado para atender a determinados interesses de determinadas classes. Essa história, né? Do trabalho, do capital. O trabalhador não precisa do capitalista, o capitalista precisa do trabalhador. E o trabalhador, ele tem o direito de usufruir as riquezas que ele produz, um direito natural, podemos dizer assim. E ele tem o direito de se organizar exatamente para usufruir dessas riquezas. Ele produz riquezas. É um conceito clássico aí de geração de valor, né? Quem produz riqueza, quem fica com a riqueza. Né? E como o trabalhador não precisa de capitalista, não precisa aí dessa gente organizada e mandando, explorando e tudo mais, eles precisam se utilizar desta ditadura. Isso é ditadura. Claro que é ditadura. Né? O capital, o natural é isso, é o trabalho controlar o capital, não o capital controlar o trabalho, porque o trabalho não precisa de ninguém controlando o capital. O trabalho, o mundo do trabalho pode controlar o capital e fazer o uso disso, né, para que ele se aproprie da riqueza que ele produz. Um conceito aí sociológico, histórico, essa questão toda, né? Como a sociedade se organiza. Isso é questão política, mundo político, civilidade, civilização. Né? Não tenhamos dúvidas de que muito desse ódio que tem contra o ex-presidente Lula, aí, o que ele chama de PT, petismo, lulopetismo, essas coisas todas, se deve exatamente a essa quantidade de gente que o Lula pôs nas universidades, nas escolas. Isso é um perigo. Né? A pessoa que tem acesso à informação, naturalmente ela vai buscar mais informações. Se ela tem canais para isso,
né? Aí pronto, ela começa a adquirir consciência social, consciência disso que eu acabei de dizer aqui, que o trabalho pode controlar o capital, e deve, né, por uma questão de justiça, de naturalidade das coisas, né, da ordem natural das coisas, não o contrário. O contrário é a desordem, é a anti-ordem, melhor dizendo, né? Não precisamos disso aqui não, né? Alguém sugando, né, montado nas nossas costas, né, parasitando o trabalho, não precisa disso. Aí que entra as categorias, né, filosóficas, sociológicas. Se a pessoa entra na universidade, entra na escola e tem canais, né, porque pode ter um engenheiro, um arquiteto, né, qualquer, aí que tem uma formação superior, né, que tenha também formação sociológica, filosófica, e ela pode se manifestar, ter os seus canais, as suas organizações, democracia, é isso, ter os seus partidos. Agora, o Lula põe gente na universidade, põe gente na escola, e ao mesmo tempo mantém aí, funcionando, aberto, a sociedade debatendo, tendo PT, PCdoB, PSOL, né, os partidos aí de esquerda, as associações, as organizações, né, uma democracia arejada, ideias circulando para lá e para cá. O Lula tá doido? Ficou maluco? É isso? Essa que é a questão que se impõe, né, como desafio para a gente interpretar e combater. Eles querem o trabalhador do jeito que eles, né, mantêm aí, trabalhando, morando nas periferias, no campo, pessimamente servido, né, o trabalhador pessimamente servido de infraestrutura, saúde pública, educação, transporte, essas coisas básicas para ter um mínimo de dignidade. Eles querem assim um trabalhador morrendo aí nas filas, nos ônibus lotados, nos trens lotados, nos metrôs lotados, no trânsito parado aí, né, sem nada, é só trabalhar, chegar em casa ver a Globo. Essa é a democracia que eles querem, isso é democrático. Esse negócio de trabalhador participando de sindicato, de associação, né, entrando aí nas universidades, nas escolas, estudando sociologia, filosofia, história. As sociedades que se organizam assim são ditaduras. Nós estamos vendo aí casos e mais casos, né? Tem um caso aí de Cuba, né? Nessa transição aí de Cuba, né? Agora que trocaram aí de presidente, né? O processo da democracia cubana. É claro que é democracia. Muita gente fala assim, e cadê as eleições em Cuba? Tem eleições em Cuba e não são poucas eleições. Muito mais do que qualquer país dito democrático. Tem aí um editorial do jornal o Globo hoje, né, que o editorial diz o seguinte: o novo presidente lá de Cuba, né, tem que avançar reformas em Cuba. É imperativo. O novo presidente tem que avançar. Ora, se não avançar aqui para nossa democracia, vocês ficam aí com a ditadura. É que essa história que eles ficam dizendo, ditadura dos irmãos Castro, não sei mais o que. Lá pelo meio diz o seguinte: as opiniões se dividem sobre Dias-Canel. Alguns o veem como um reformista que fará avançar as ainda tímidas mudanças iniciadas por Raul Castro na esteira do acordo com Obama. Outros temem que ele seja apenas mais um burocrata linha dura. Ou seja, as reformas que o Cuba está fazendo se devem ao Obama e não a um processo de reciclagem, de atualização da Revolução Cubana. Aí as opiniões se dividem. As opiniões de quem? É isso aí, o totalitarismo, olha aí, a lógica de classe. É muito do que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Essa ditadura que a gente está vendo. Isso aqui é ditadura, né? Os golpes, de uma forma ou de outra, eles vão se adequando, se amoldando a uma realidade, né, como foi o golpe de 37, o golpe de 64, o golpe de 16, democracia, povo participando, democracia do povo, não, democracia nossa, nós impomos o que é democrático, né? Esta questão que nós estamos vendo aí, por exemplo, da Lava Jato, quem contesta a Lava Jato? Essa ditadura midiática, essa ditadura da rataria pretoriana midiática, quem fala, mas aqui a Constituição diz assim, o Código de Processo Penal diz assado, né, o jurista aqui fala assim, outro jurista fala assado, etc. e tal. Né, vamos submeter aqui a discutir com a sociedade, né, com a dita opinião pública, né, o que acha um, o que acha outro, achar um denominador comum.
Acabou aí, eu já falei aqui essa história do triplex. Cadê? A mídia foi atrás disso? Cadê a turma lá da Lava Jato? Foi lá, né, fazer a tal da vistoria? Diz que tinha lá um elevador, uma cozinha bilionária, milionária, sei lá o quê. Alguém foi. Aí foram lá o pessoal aí do MSTS, tirou fotos, né, fez vídeos e tal. Cadê o triplex? Cadê a cozinha? Cadê? Né? É isso, é uma farsa, né? Agora, a questão toda é essa aí, né? Vejam como as coisas são flagrantes. Tentaram com a farsa do mensalão, não deu certo, não conseguiram pegar o Lula. Aí inventaram o que? A Lava Jato. Por que não resolveram tudo lá na farsa do mensalão? Tentaram daquele jeito, não, aqui nós chegamos no limite, não dá mais, vamos tentar outra. Porque eles não tiveram forças para derrubar e prender o Lula. Essa aqui é a questão. Inventaram aí essa jurisprudência fake do STF, casuística, dito isso abertamente, para atender a lógica da Lava Jato e prender o Lula. Né? O objetivo, o princípio da Lava Jato era prender o Lula. Né? São farsas. Primeiro andar da farsa e o segundo andar da farsa é a mesma farsa. Né? Tribunal anti-Lula. Né? Tribunal de exceção, Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato. Né? Julgamento sumário. É julgamento sumário, sim. Porque não analisaram o mérito, como é que não é julgamento sumário? É um pré-julgamento, já chegou lá pré-julgado. Né? Os boquirrotos apresentaram aquelas porcarias lá de PowerPoint, aqueles relatórios fajutos, então o Sérgio Moro deu uma sentença. Agora sim, mas tem provas, contraprovas, né? Tem isso, tem aquilo, tem a delação a favor, delação contra e tal, tem que fazer a mediação disso e tal, fazer um debate, tal. Fizeram? Não fizeram. E vem esse rato branco, William Vac, dizendo que é Estado Democrático de Direito, tudo dentro da lei, da legalidade. Rato. Rataria. Né? É isso. Como funciona o sistema, a lógica do sistema, a ditadura. Né? Diz, mas aqui tem vários partidos, nos Estados Unidos tem 2 partidos. Né? Tem aí, eu já falei aqui, do escritor Vidal, né, que ele fala que o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos são facções do Partido do Poder Econômico. Aí ele chega falando, em Cuba muda presidente, mas não muda o sistema, não muda o regime. Muda nos Estados Unidos, muda no Brasil. Quando muda um pouquinho essa história do capital e trabalho, do capital controlar mais do trabalho controlar mais o capital, tirar um pouco os parasitas das costas dos trabalhadores, o que eles fazem? Dão um golpe. A lógica dele é a lógica da corrupção, é isso que eu tenho falado aqui. Por que a corrupção fica fora da Lava Jato? Porque a lógica deles é a lógica da corrupção, né? A ditadura, né? O discurso, isso é a história do Barroso, do pangaré da Globo, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, que eu falei aqui recentemente, comentei ele falando, né, eu sou do bem. Imagina duvidar da minha boa intenção, da minha boa fé. Mas quem garante, doutor, ministro? Eu garanto. Vamos, a gente concorda. Né? Vamos fazer de conta que a gente concorda. A gente concorda com o senhor. O senhor é do bem, né? O senhor garante e tal. Aqui, ó. Aí a gente vai pegando as coisas, né? Por que Lula está preso? Agora diz que vão prender o José Dirceu, prender o João Vacari Neto, tudo dentro dessa farsa aí. Por quê? Prenderam em 64, prenderam em 37, prenderam lá a turma do Tiradentes, esquartejaram o Tiradentes, Felipe dos Santos, essa história que eu conto sempre aqui. É o plano Cohen, né? Essa história dos valores da família que eles tanto falam aí, né? Os traficantes da fé falam muito disso. Em 64 falava, né? É sempre a mesma história. Os valores, né, da família, da propriedade privada. Para isso precisamos combater o comunismo, que é contra a família. Precisamos combater a corrupção, né? Precisamos combater o comunismo, defender os valores cristãos. É só a gente que vive em prostíbulos, nos Bahamas da vida. Esses aí que são os traficantes da fé. Esses aí que estão defendendo os valores da família, né, os valores da sociedade cristã, da propriedade privada. Propriedade privada significa defender a propriedade privada, para eles, significa, não é defender a propriedade privada nenhuma, não. Defender a propriedade privada deles, inclusive sobre a força de trabalho. É isso que eu falei aqui, manter o trabalhador aí em condições subhumanas e vendo a Globo. Sem acesso à escola, sem acesso à filosofia, à sociologia, à história, etc. À ideia, à ideologia. Tem aí um caso
Esse Antônio Brito, quem é mais antigo aí se lembra dele. Foi da Globo, repórter especial da Globo, depois foi governador do Rio Grande do Sul, foi porta-voz do Tancredo Neves, então bem conhecido aí. Escreve aí nesse site Poder 360 que o PT abandona temporariamente o único caminho que foi ou será capaz de garantir-lhe futuro, dar passos em direção a um socialismo democrático, ético, moderno e sensato. Que socialismo seria esse? É isso, desde que vocês defendam o socialismo aí à vontade, desde que vocês não implantem o socialismo. Aí não, esse negócio de capital, né, de querer enfrentar o capital, de organizar uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Não tem partido, em algumas sociedades, em alguns países tem, né? A China tem mais de um partido, né? E outras experiências também. Né? Agora, é necessário levar em conta a conjuntura, a classe. Essa classe tem que se unir, porque ela enfrenta o capital internacional, ela tem que se unir em torno de um projeto. Essa que é a ideia. E democratiza dentro desse projeto, democratiza. Quem conhece Cuba sabe disso, por exemplo. Quem anda na rua em Cuba conversa com qualquer cidadão. Ele conhece geografia, história, sociologia, conhece tudo, sabe tudo. Qualquer cidadão na rua. O nível de formação. Porque é isso, né? Tem os canais. Não é só... Tem muita gente aqui no Brasil que tem formação acadêmica, às vezes, né, formação em vários graus. E que é obtusa, gente obtusa, tosca, né, bronca. Porque é isso, é adestrado, não é formado. Que não tem os canais para participar, para debater com a sociedade, né, entender as categorias filosóficas, né, sociológicas, históricas e tudo mais. É bem diferente de uma sociedade democrática para o povo, arejada e tal. Olha aí, questão de classe, ideologia. Aqui eles fecham todos os canais, é a mesma coisa, a mesma lógica, só que para outra classe. Fecham todos os canais, a ditadura midiática. Nada de centrais sindicais funcionando, movimentos sociais funcionando, partidos de esquerda querendo tomar o poder. Imagina, ó, cadeia, masmorras, Lava Jato, Sérgio Moro, Tribunal Sérgio Moro. É assim que funciona. Aí vem com essa história aí, tem fragmentação na esquerda, fragmentação na direita. A direita não está fragmentada, não. Tem duas facções, tão somente com um programa. Os candidatos, aí pode ter uma profusão de candidatos, mas eles têm um programa. A ditadura deles. É óbvio isso. Né? O FHC também deu entrevista aí no Jornal Estado de São Paulo com o mesmo discurso, né, dizendo que o Lula não é preso político, é um político preso. Agora, como é essa história? Ele foi julgado onde, como, com quais provas, o triplex, o caso lá do triplex, das fotos, dos vídeos. Isso não é preso político? Não teve julgamento. Teve pré-julgamento, foi condenado, preso, antes do trânsito em julgado contra a Constituição. Se é para prender antes do trânsito em julgado, então para que tem as instâncias? Então acaba com as instâncias, faça logo. Não, aqui é julgamento sumário, pronto. Eu condeno, nessa história do Luiz Roberto Barroso, eu sou do bem, estou condenando o mal, prende, acabou a história. Não tem conversa, não tem mediação. E a Constituição? Que Constituição? Tá doido? E o Código do Processo Penal? Tá doido? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Tá doido? A democracia, a civilização, tá maluco em falar isso aqui? É julgamento sumário, classe, ditadura de classes. Né? Aí ele diz, o FHC, né, que ele conta um pouco a história de como ele se elegeu. É isso que eu falo aqui, né? A sujeira que foi a eleição dele em 94, a reeleição em 98, a privataria, a Caixa 2, tudo isso, esse subproduto, que resultou desse subproduto da civilização, que é Mensalão e Lava Jato. Tudo isso aí, né? Vem daí, nasceu aí. Isso é desse mundo, a Lava Jato é desse mundo aí, da sujeira, do Caixa 2, né, que ele fala aqui, quando eu fui ministro, deixei o Ministério da Fazenda para ser candidato. Ele disse que conversou com a Ruth, que era a esposa dele na época. Não vou, porque eu não subo na pesquisa, tinha 11%, Lula tinha 40%, e depois, enfim, ele ganhou no primeiro turno. Agora ganhou porque, eu já falei aqui, teve o Plano Real e o que eles fizeram do Plano Real, que não era um plano brasileiro, não era jabuticaba, como dizem os jabuticabeiros lá do STF. Era um plano, consenso de Washington, o projeto neoliberal. Esse, não é FHC, eu que fiz, né, como ele diz e a mídia disse na época e jogou ele lá para cima. Eu acompanhei isso, eu fiz um artigo no dia que ele foi nomeado
no jornal que eu trabalhava, a plataforma lá dos metroviários, sindicatos metroviários, o que significava a indicação dele para o Ministério da Fazenda, como ele foi saudado pelo FMI, pelo Tesouro Americano, né, pela burguesia brasileira, pela elite brasileira, etc. Falei, aí, ó. Se cumpriu exatamente. Na questão, é isso, eu já falei que não sou Nostradamus, não tenho nenhuma vocação para ser pitonisa, evidente, mas são evidências que a gente vai analisando. A Lava Jato, eu venho falando da Lava Jato há muito tempo, aí, tudo se cumpriu, né, tudo aconteceu. É isso, fizeram com o Fernando Henrique em 94, em 98, foi o mesmo que fizeram em 64 com o golpe, a mentiraiada, as manipulações. Em 37, no golpe de 37, o plano Cohen, que eu já falei aqui, etc, etc. Né? É isso. O Sardenberg, por exemplo, outra história aí muito ilustrativa, Carlos Alberto Sardenberg, rato do Grupo Globo. Rato do Grupo Globo, né? Eu escutei ele falando hoje na Rádio CBN, que a Petrobras está vendendo aí as petroquímicas, que dão prejuízo, não sei o quê. Ele pergunta, mas quem vai querer comprar uma empresa que dá prejuízo, que a Petrobras vai ficar com prejuízo de 20 bilhões de dólares, alguma coisa assim, né, na privataria que eles estão vendendo? Aí ele mesmo pergunta, mas quem vai comprar? Ah, tem gente aí do mercado que compra, porque aí vai administrar sem propina, sem corrupção. Olha aí, o que é um rato? Né? Aí o presidente da Petrobras vai assumir aí a presidência desse grupo aí, BRF, né, que é dona aí de mais de 30 marcas, né, como a Sadia, Perdigão, né, e ele vai ser presidente desse grupo BRF sem deixar a presidência da Petrobras. Ele diz que no dia que ele foi nomeado, né, o grupo ganhou 1,7 bilhão de reais aí no mercado, né? Especulação. Veja, a gente, olha a ditadura dessa gente aí, né? Um conselheiro da BRF recebe cerca de 65 mil reais por mês. Né? Já o presidente de conselhos e administração ganha perto de 100 mil reais. É o salário dessa gente modestos, né? É isso que é o trabalhador se lascando aí, vendo a Globo, e eles ganhando esses salários, acumulando com o salário da Petrobras. Por que ele não vai sair da Petrobras? Negócios. Negócios. Né? Enfim, o resumo da ópera é que esse golpe e tudo isso que a gente vê, essas manifestações aí, né, essas manifestações de burrices, que de burrice não tem nada, só tem malandros aí, igual esse William Vac, malandrão velho, ratão velho, né, para a gente compreender o que é ideologia. Né? A ideologia, é claro, a ideologia, em torno da ideologia se organiza de acordo com as circunstâncias, o sistema político, a sociedade e tudo mais, ou se organiza pelo trabalho ou se organiza pelo capital. Esse é o resumo da ópera. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.